Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sóbrios Cast. Comigo, Zuriel Palma, do Sóbrio Curioso, e com a Mari Guterres, do Movimento Zero, do Movimento Zero. Tudo bem? Tudo bem, Mari? Tudo certo, Zuriel. Vamos junto aí para mais um, né? Chegamos no Exatamente. episódio. Que delícia. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, né? A Glória Vitorino. Ela que é formada em administração pela UNEB, terapeuta psicanalista pelo Instituto Superar, conselheira em dependência química, com foco em atendimento online e acessível, e um atendimento voltado para mulheres. Então a gente recebe hoje aqui no Sóbrios Crash a Glória Vitorino. Glória, seja Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Glória. Boa noite, como vai todo mundo? Tudo Tudo. certo. Vamos hoje colocar bastante informação importante. A gente vai, né, trazer esse universo da sobriedade de uma forma diferente. E é um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Zuri, muito obrigada também, tá, pelo convite. Estou feliz e espero que essa mensagem possa fazer sentido para todo mundo que vai ouvir, que vai absorver. E acredito que tem sim aí muita coisa boa para a gente conversar hoje. Com certeza. Com certeza. Só para contextualizar vocês aqui, a Glória, ela tá no Instagram com o perfil @sobriedade_feminina. Lá ela aborda um pouco sobre a questão da sobriedade feminina mesmo. Eu queria que você contextualizasse para a gente aqui a importância do tema da sobriedade feminina. Ótimo. Para ficar mais fácil de entender como tudo surgiu, durante quase 20 anos da minha vida, eu fiz o uso abusivo do álcool e achava que bebia socialmente só para continuar bebendo, chegar ao final de semana e tudo se repetir de novo. E isso foi, ao longo do tempo, perdendo sentido para mim. Foi desencaixando ali do que eu buscava, foi desencaixando da vida que eu estava levando, da minha identidade. E é importante a gente falar que não foi de repente, do dia para a noite, que eu acordei e disse não vou beber mais. Em 2022, mais ou menos, eu comecei a ter esse choque de realidade e perceber que o álcool ele já não estava mais compatível com os meus pensamentos, com o que eu acreditava, com a vida que eu desejava para mim. Aí resolvi mudar de cidade, tive a oportunidade de emprego, fui embora, onde estou atualmente aqui em Salvador. Que A delícia. psicanálise Terra boa. Terra boa, sim, Salvador. toda. Vocês, inclusive, estão convidadíssimos para vir fazer aqui o Movimento Zero nessa cidade que é tão feliz, tão alegre. Vamos E sim. nesse período eu resolvi aproveitar para fazer coisas que me davam prazer, como a psicanálise, por exemplo, era uma formação que eu já desejava, por uma questão de conhecimento, de afinidade. E aí, quando eu me dei conta, eu já estava envolvida com a psicanálise, eu já estava atendendo. Foi quando eu decidi fazer a transição de carreira. Só que, mais uma vez, o álcool estava num lugar onde ele não estava cabendo. Ele não estava conseguindo, a minha vida não estava conseguindo entrar em harmonia com o estilo de vida, com o que eu acreditava naquele momento. E foi quando eu decidi parar de beber. Eu não acreditava que eu fosse parar de beber, porque durante quase 20 anos eu estava ali envolvida. Eu bebi dos 17 até os 37 anos. E acredito que a grande maioria entra na fase adulta sem saber o que é viver em sobriedade, porque a gente entra na fase adulta dessa energia da adolescência, do álcool, né, da descoberta. E foi muito interessante, porque eu costumo dizer que eu demorei muito até. Se eu soubesse que seria tão libertador assim, eu teria parado de beber antes. Mas não foi um caminho fácil. Eu fiquei quase 2 anos nessa briga, querendo beber com controle, não conseguia. Nessa luta, achando que uma hora eu ia conseguir só socializar e parar ali, não dava certo. As ressacas não eram mais ressacas, né? A gente fica com dengue, parece que está com chikungunya, porque dura uma semana, é um dia bebendo e uma semana para se recuperar. E Isso nesse mesmo. intervalo todo, a gente já se conhece um pouco e conversa, mas eu nem comentei com vocês que nesse intervalo todo eu fui convidada para trabalhar com internamento voluntário e voluntário de dependente químico, bem nessa época da formação de psicanálise, que foi da migração de carreira e tudo. E aquilo me chocou muito. Foi um choque de realidade. Eu acredito que a virada de chave veio aí.
quando eu comecei a fazer esses internamentos e entender que pessoas que estavam num nível de sofrimento muito maior que o meu, por conta de outras substâncias e de outras drogas, na verdade, começaram bebendo socialmente, começaram ali por uma questão do álcool. Quando a gente fala que o álcool ele aporta para outras drogas, é uma verdade dura e cruel que a gente precisa aceitar. E lembrar que álcool também é droga, né? Então, Sim. naquele momento, para mim, a ficha começou a cair. Eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a perceber que, de verdade, não era reduzir, não era controlar, era parar de beber. E foi E a nesse melhor escolha momento que você eu fiz. ainda, e nesse momento você ainda estava no processo de fazer os testes, Sim, de eu parar estava um naquela pouco. luta, né? Já tinha um ano eu ali tentando, vou parar de beber, e quando eu vi eu estava bebendo novamente, tentava zero álcool, e quando eu vi eu já estava bebendo a cerveja normal, e nada, as coisas não caminhavam, não duravam um tempo muito extenso, e todas as vezes que eu bebia, é muito interessante falar isso aqui para quem estiver ouvindo a gente, que o transtorno por uso de álcool não é quem faz o uso todos os dias, é quem tem prejuízos e problema todas as vezes que bebe. E eu conseguia ter uma vida social normal, eu conseguia manter meu trabalho, eu conseguia manter os estudos. Eu tenho um filho que na época estava adolescente, eu conseguia manter padrão, que Sua vida funcionando, né? é o que a gente chama hoje de alcoolista funcional, né? Que na verdade é um termo bonitinho para falar de quem sofre do transtorno por uso de álcool, porque não deixa de ser um sofrimento para a pessoa. E eu não entendia que o fato de eu não beber todos os dias eu já tinha um problema, porque aquilo fazia parte de um problema, eu não tinha controle. Todas as vezes que eu bebia, eu tinha apagão, a amnésia alcoólica já fazia parte. E normalmente as pessoas que sofrem, né, da doença, do transtorno por uso de álcool, desenvolvem intolerância, que é precisar de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. No meu caso, eu sempre queria doses cada vez maiores, só que eu ficava embriagada cada vez mais rápido e com dose muito menor. Que se vocês depois, né, buscarem aí saber um pouco sobre isso, existe uma tolerância reversa que muita gente sofre e não sabe, que é você começa a se embriagar muito mais rápido com doses menores. Você já não tem mais a mesma resistência para beber como tinha no início, quando você ainda está jovem, cheio de energia, com 20 anos. Então, eu comecei a entender que na minha vida o álcool ele estava sendo prejudicial, ele não estava se encaixando com o que eu estava buscando para mim. E ter mudado de cidade, ter recomeçado a vida, ter feito novos amigos, fez com que eu entendesse que o problema não era onde eu morava, o problema não era os amigos que eu tinha, o problema não era a vida que eu tinha antes de mudar, o problema estava em mim. Porque quando eu cheguei em Salvador, durante um ano eu cometi os mesmos erros. Conheci pessoas novas, onde eu estava levando a mesma vida, onde eu estava fazendo as mesmas coisas. E aí eu comecei, junto com esse processo da psicanálise, que eu digo que foi um momento muito lindo na minha vida, entender que o problema estava em mim e na minha relação com o álcool. Então, não são as pessoas que estão com a gente, não é simplesmente o meio, né, que influencia, é a tua relação com a bebida. E isso foi tocando em mim profundamente. Que relação eu estava tendo? Todas as vezes que eu acordava arrasada, eu acordava envergonhada, eu acordava triste. Eu fazia coisas que eu abominava se eu estivesse em sã consciência. E no outro dia eu estava arrependida, no outro dia eu estava no nível de sofrimento muito grande, não rendia no trabalho, não produzia, não conseguia admirar a pessoa que eu me tornava quando eu bebia. Eu não conseguia me encontrar mais ali, e isso era muito cruel, porque para todo mundo que convivia comigo, dizia, tá tudo bem, todo mundo que bebe fica assim, besteira. Semana que vem a gente vai fazer outra coisa, todo mundo esquece. Mas para você que está vivendo determinadas coisas que não condiz mais com o teu pensamento, com o teu momento de vida, aquilo ali é trágico, uma dor enorme. E foi As assim que pessoas. nasceu. Sim, Zuri. E nesse caso que você fala é engraçado porque o externo só vê a parte feliz, só que eles não enxergam a dor que você está carregando internamente e quando não está junto com eles, né? Então, assim, por isso que às vezes as pessoas elas não sabem diferenciar também, porque às E as vezes pessoas você que tem uma sofrem, imagem que você é muito alegre, mas no interior
você tá com dor, né? E as pessoas que estão na mesma energia do álcool que você, elas não vão entender aquilo porque elas não vão te confrontar porque elas vivem aquilo ali. Então, elas não vão dizer que tá certo, tá errado, elas querem você ali junto com elas. Então, não é por maldade dessas pessoas, é por falta mesmo de conhecimento. Elas estão envolvidas em outra energia, em outro pensamento, elas não vão conseguir entender isso. E nessa época, com esses internamentos que eu fazia, com a formação em psicanálise, foi que eu comecei a entender qual a minha relação com o álcool, o quanto estava sendo libertador parar de beber. Eu falei, gente, por que não ajudar mulheres que sofrem como eu? E eu comecei a parar de beber nessa época, saindo socialmente sem falar com ninguém, tomando zero álcool, né, dizendo que era por conta de umas crises de enxaqueca. Eu não falei que era por conta da minha mudança de profissão que eu estava, né, enfrentando naquela época. Não fiquei dizendo que eu estava, de fato, querendo parar de beber, porque todas as vezes que eu falava isso, eu voltava e bebia, então eu já tinha vergonha de levantar essa bandeira e, de repente, estar ali bebendo. E optar, na época, por estar socializando, sem precisar alterar meu estado de consciência, foi um grande aliado. Ter outros drinks sem álcool, ter opções de sair, ter opções de poder beber sem alterar meu estado de consciência. Naquele momento, eu saía e falava, eu não quero nada que altere meu estado de consciência. Eu posso beber tudo que eu sentir vontade, tudo que eu quiser eu posso. Eu só não quero alterar o meu estado de consciência. Então, eu tinha opções. Eu podia socializar, eu podia sair. Mas é tão maravilhoso que a gente vai se reconstruindo. E tem lugares que já não vai fazendo mais sentido. Tem pessoas que também vão perdendo sentido na vida da gente. A gente também deixa de ser interessante para essas pessoas e está tudo bem. É normal. Eu costumo dizer assim, não existe vilão e bonzinho, eu fiquei sóbria e sou melhor que alguém, porque não existe. Acontece que a gente também deixa de ser interessante para aquelas pessoas, sabe? A gente também deixa de... É normal, faz parte da vida. A gente tem amigos aí de 20, 30 anos que por conta do trabalho se afastaram, por conta de um relacionamento, vão viver uma outra... E tá tudo bem, a vida é isso. Né? Parar de beber não é parar de viver, é entender que são ciclos, que alguns se fecham, outros se iniciam. Nessa época, eu fundei a página Sobriedade Feminina e criei um grupo onde mulheres começaram a me procurar, e foi quando eu vi que existia uma missão real ali, sabe? Era o meu chamado, e assim eu estou até hoje. Não é muito tempo, eu diria que aí 1 ano e 4 meses em sobriedade, é um neném caminhando, mas eu não consigo mais me ver voltando para aquela energia de antes, sabe? E tudo que eu consegui me reencontrar em 1 ano e 4 meses foram coisas tão incríveis que eu fico pensando, se eu tivesse parado de beber antes, quantas coisas eu tinha conquistado, sabe? Parece que eu evoluí 10 anos da minha vida. Parece que a vida estava parada e parece que eu vivi 10 anos em 1 ano e 4 meses, assim, de coisas boas que me aconteceram. E eu desejo isso para todo mundo que estiver ouvindo a gente nesse momento. Desejo de coração. E é engraçado você comentar isso, que até acho que, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo episódio, que eu e a Mari, no nosso bate-papo, a gente conversou exatamente sobre isso. Que como após você parar de beber, você se volta para dentro, você percebe o tanto de oportunidade, o tanto de coisas que você deixou só no papel, porque você estava focado em beber, focado em sair, focado em outra energia. Distraído, né? Focado, né? Distraído. Que quando você para de beber, você percebe que as coisas elas fluem com um pouco mais de... Não vou falar que não é fácil, mas com um pouco mais de facilidade, porque você consegue discernir, consegue pensar, né? Consegue refletir sobre as coisas e agir, né? A gente começa a ver o real tamanho das coisas, né? Porque tem coisas que eram desse tamanho, que na época pareciam desse tamanho, né? A gente começa a entender. Eu vejo muito, até me emociona, na verdade, escutar você falando isso, Glória, porque não é o tempo, né, que a gente fica sem, né? Não é faz quanto tempo que você tá sóbria, né? É o quanto você transforma, o quanto aquilo para você é tão
é tão libertador e é tão intenso, tão forte, que a gente sabe que a gente pode ser um canal de ajuda, né? Então, eu acho que isso bateu aqui, bateu em você, bateu no Zuriel, que são 3 coisas que a gente percebe que a gente é um canal para melhoria, né? Para você se sentir bem com você, independente de quem esteja perto de você, né? Mas você se sentir bem com você, assim, acho que é uma coisa que para mim não tem preço hoje, assim, é uma das coisas mais libertadoras que eu nem podia imaginar, na verdade, que podia acontecer. E gente, é libertador. E eu costumo dizer que é um despertar. Chega uma hora, durante 2 anos, eu estava nesse processo de despertar, então não foi uma coisa que você dorme e acorda. Tem muita gente que faz tratamento comigo e que fala assim, eu vou desistir, porque eu tento desde 2000 não sei quanto e não consigo. Gente, é um processo que é diferente de um para outro. Tem pessoas que conseguem parar de beber hoje, eu não quero mais, e não vai beber mais. E tem pessoas que demoram um pouco mais, é só não desistir, é só não achar que o mundo está acabando ali porque consegue. Chega uma hora que o teu despertar é tão forte que você não vai caber de volta naquela caixinha, não adianta. Então, tenha calma. Eu digo que o desejo, se você tem um desejo, um real desejo de parar, tenha calma, porque a tua hora vai chegar, só não desista, sabe? E uma das minhas coisas que fez muito parte do meu despertar de consciência em relação ao álcool é perceber que quando eu bebia, eu não fazia mal só a mim, como eu dizia. Qual é o problema de beber? Eu faço mal só a mim mesmo. Não, eu fazia mal às pessoas que me amavam, eu fazia mal a quem acreditava em mim, eu fazia mal ao meu filho, que participava de tudo e via, né? Ele acompanhou uma mãe que, querendo ou não, doía muito nele ver no outro dia eu não lembrar das coisas, ver eu passando mal no banheiro porque eu não aguentava, sabe, o estado que eu ficava. A família, quem te ama, quem torce por você de verdade, não fica feliz de te ver no estado de sofrimento. Então, muitas vezes, você pensa que está fazendo mal só a si mesmo, mas você está fazendo mal a todo mundo que te quer bem, você está fazendo mal a outras pessoas que te amam, que querem te ver de fato crescendo, que querem te ver de fato conquistando, sabe? Coisas maiores. Então, eu comecei a entender que eu perdi muita gente maravilhosa na minha vida, que eu afastei na época da minha adicção ativa, eu afastei muita gente boa da minha vida. Perdi muitos relacionamentos maravilhosos, pessoas que de fato queriam estar comigo, mas eu só me preocupava em beber, em sair, em estar com aquelas pessoas que queriam curtir. Eu deixei de conhecer muita gente na época que eu era solteira simplesmente porque elas não bebiam. Se ele não bebe, eu não tenho interesse em conhecer, não. Eu quero distância porque eu vou querer sair, eu quero beber e vai ser chato. E eu pensando assim, nossa, quanta gente que podia, né, ter construído ali pelo menos uma amizade, uma oportunidade de negócio, de emprego, de network. O álcool ele tirou de mim profissionalmente também tantas oportunidades, sabe? De socializar, de confraternizar, de ir para congresso, de ir para eventos que não tinha o foco álcool, e para mim não era interessante ir. Viagens com minha família que não bebia, não vou, porque não vai ter bebida, eu não vou. E tem pessoas da minha família que já partiram, e eu penso, eu deixei de estar com aquelas pessoas simplesmente porque não ia ter a bebida que eu queria, ou eu não ia poder ficar bêbada da forma que eu podia, porque eles iam encher o saco, eu não ia poder ser, dar o vexame, eles iam pegar no meu pé, todo mundo. Então, gente, eu deixei de estar com pessoas que eu amava por conta do álcool, e hoje eu percebo isso. E consigo falar com leveza, porque eu digo assim, hoje eu não estou mais lá. Sabe, o que passou eu não consigo mudar, mas eu tenho um hoje para fazer diferente, eu tenho um hoje ainda para dar amor para muita gente, para estar do lado de pessoas que de fato eu amo. E quando eu digo de fato eu amo, elas não precisam me amar. Não é sobre o que elas sentem de mim, é sobre o que eu sinto delas, sabe? Então, a gente também perde muito quando a gente está nessa energia, e quando a gente entra em sobriedade, a gente, literalmente, a gente descobre o tema, né? Transformando vidas em álcool. Foi um despertar, foi um descobrir de ter tempo ainda, talvez de consertar um pouquinho, fazer diferente. É muito incrível isso. Muito legal. Muito, muito legal e muito potente o seu depoimento, que eu acho que tocou aqui muito internamente em mim, muita coisa aí que você falou, caiu a ficha que passou comigo mesmo, e tenho certeza que vai tocar aí o interno de muita gente que está escutando aqui, que vai se sentir aí no que você acabou de falar, porque realmente é muito importante.
quando a gente fala com o coração, né? A gente toca o coração de outras pessoas, assim, e realmente, né? Escutar você falar é tão bonito, porque realmente toca num lugar que é muito importante. Quando a gente... E principalmente quando a gente vive isso, né? Às vezes algumas pessoas falam, não, já desligou até, né? Nem tá aqui mais com a gente. Mas quem tá aqui firme com a gente continua, porque pode parecer uma provocação. É uma sementinha só que a gente tá plantando. Não é nada imposto, ninguém tá falando aqui que o caminho é único, que todo mundo precisa fazer, enfim. Mas assim, a gente tá falando de... né? A gente tá trazendo vozes para trazer essa potência, que é você descobrir a sobriedade de alguma forma. Sim. E aí a gente encaminhando um pouco, você teve esse despertar, decidiu que queria ajudar outras mulheres a seguir no caminho da sobriedade através do seu serviço como terapeuta. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, hoje, pelos seus atendimentos e tudo, quais são os principais desafios que as mulheres ou as pessoas em geral enfrentam ao parar de beber? Eu vou aproveitar, né, esse espaço para falar um pouquinho mesmo sobre esse nicho do alcoolismo feminino, porque existem coisas muito específicas do alcoolismo entre mulheres que é diferente dos homens. E muitas vezes a gente não sabe disso. Um dos questionamentos que eu me fazia muito, eu queria beber igual aos meus amigos. Eu queria competir com eles quando eu estava ali sentada no momento de lazer. E eu não conseguia ter noção que biologicamente, fisicamente, não por uma questão de estatura, né, que a gente pensa assim, ela é pequenininha, magrinha, então ela não vai aguentar beber. Não é uma questão só de peso. Existem questões biológicas que no corpo da mulher é diferente do homem e que, inclusive, o álcool. Nesse meu processo de estudar dependência química, eu fui vendo sobre esse assunto, e eu não sabia, na época, por exemplo, que a mulher ela produz menos uma enzima, que é chamada desidrogenase. Essa enzima ajuda a metabolizar o álcool para que no estômago vá de uma forma menos tóxica, né, para outro restante do corpo. E o homem, ele produz muito mais essa enzima, a mulher não. Só aí já é um fator de tantas mulheres beber e ter mais apagão, de ficarem mais vulneráveis à noite, quando saem, por exemplo. Tá tudo bem, do nada a pessoa tá ali bêbada e fala assim, mas foi uma boa noite Cinderela. Não foi, às vezes foi o álcool mesmo, porque biologicamente o metabolismo da mulher é diferente e eu não entendia por que eu bebia o mesmo tanto que eles e eu ficava bêbada mais rápido. Mas eu estava querendo beber igual a amigos meus que biologicamente que a gente vai querer, sabe, ser igual nesse padrão, que a gente vai passar mal. E tem muita coisa interessante dentro do alcoolismo feminino que me tocou muito na época para que eu pudesse, de fato, focar um pouquinho mais nas mulheres. Existe um julgamento silencioso que a mulher sofre, né? Existe um julgamento que já vem de uma questão muito estrutural. A mulher é vista como a mãe, a que cuida da casa, da família, aquela coisa muito doce, muito, né, que é cercada ali do sagrado, a mulher é muito vista dessa forma, só que quando essa mulher adoece, ela, em vez de ser cuidada, ela é julgada. E quando eu digo assim que essa mulher adoece, o alcoolismo, ele é uma doença, ele precisa de tratamento. A mulher, quando ela perde ali o controle com o álcool, na maioria das vezes ela não recebe o apoio. Ela é estereotipada, ela é muito julgada mesmo, e isso faz com que ela, de uma forma muito mais dolorosa, ela comece a se sabotar mais fácil, ela demora muito mais de pedir ajuda do que os homens, o que é muito... isso são estudos. Mulheres dentro de centro de reabilitação, por exemplo, é um número muito menor, não é porque mulheres hoje não tenham problema com álcool e com outras substâncias, porque elas não podem se internar para ficar 3, 4 meses numa clínica de reabilitação e deixar os filhos com quem? O homem não, o homem ele tem um apoio, a família interna pega, a mulher ela não tem essa rede de apoio. A mulher ela tem vergonha de dizer que ela precisa de tratamento, que ela precisa de ajuda. Não que os homens não tenham, e não que os homens também não sofram, mas existe uma diferença muito grande nesse sentido.
O homem ele foi feito mesmo, assim, dentro do padrão aí social, para estar ali curtindo, jogando bola, tomando a cerveja com os amigos. Então, é normal. A mulher que faz isso, ela acaba que ela recebe um peso muito maior. E dentro dessa questão do feminino, do alcoolismo feminino, normalmente as mulheres, elas, quando sofrem de um relacionamento abusivo, por exemplo, elas têm tendência maior a sofrer emocionalmente por conta daquilo, desenvolver problemas em relação de um relacionamento doentio, de um relacionamento abusivo. Então, ela adoece mentalmente e ela recorre para o álcool. Então, muitas mulheres que entram nesse nível de sofrimento, nesse processo de sofrimento, são por conta de relações abusivas, foi porque passaram por traumas ou perdas de pessoas muito importantes. Mulheres, normalmente, que não têm mais o controle com a bebida e sofrem de transtorno por uso de álcool, elas acabam sendo um número de mulheres que são abusadas por estar em estado de vulnerabilidade e muitas vezes elas nem entenderam que aquilo foi um abuso, porque elas não tinham noção do fato de estar bebendo, elas acham que de alguma forma foi conivente com aquilo, então existe uma culpa onde elas se calam, onde elas não buscam curar aquela dor, aquela experiência ruim. E na maioria das vezes, dentro de centro de reabilitação, por exemplo, as mulheres que buscam ajuda a ponto de serem internadas por conta de álcool ou de outra substância, elas sofreram das relações afetivas que elas tiveram, porque elas tentam igualar o padrão de consumo dos seus companheiros. Se meu marido bebe, eu vou tomar um vinho para acompanhar ele. E aí, se ele quer um churrasquinho, eu vou junto. Às vezes ela nem tá naquela, nem é o que ela gosta, não é nem aquela quantidade, mas ela entende que ela está em harmonia com o parceiro. Eu sou companheira dele, eu tenho que chegar junto, eu tenho que ser igual. E existe isso também dentro do alcoolismo feminino, onde, na maioria das vezes, as mulheres elas têm uma tendência a desenvolver o transtorno por uso de substância, seja ela qual for, álcool ou outras drogas. Elas têm uma tendência a passar do padrão muito rapidamente, e o homem ele se estabelece. Ele sabe que se ele beber 10 cervejas, ele vai estar bem, ele consegue parar. A mulher não, ela já está tão altinha que ela vai querer 20. E na maioria das vezes o parceiro, seja lá qual substância ele for usar, ele consegue usar aquele tanto e trabalhar, beber aquela quantidade e no outro dia acordar. A mulher não. No outro dia ela está magoada, ela está sofrendo, ela vai querer mais, e quando vê, ela perde o controle de uma forma muito mais intensa dentro desse contexto da dor feminina, sabe? E o fato de ser o julgamento silencioso, dela não ter coragem, muitas vezes, de trazer isso para um médico. Eu atendo mulheres que elas fazem terapia, passam no médico, vão para o psiquiatra porque estão sofrendo de depressão, transtorno de ansiedade, insônia, e elas nunca conversaram com o psiquiatra que elas têm problema com álcool, que elas não têm controle, elas têm vergonha de falar com o próprio médico. Então, e é algo que não é vergonha, mas é o julgamento. Vão achar que eu não sou uma boa mãe, que eu não sou uma pessoa capaz de ser uma profissional bem-sucedida, se eu admitir que eu estou tendo problema com álcool, como é que vão me ver no meu trabalho? Vão achar que eu sou... Vai no moral, né? Vai no moral, vai na parte moral da mulher, né? E por isso que é um julgamento silencioso, ela se cala. Então falar isso, Glória, muito bom. É muito interessante até saber da questão da parte fisiológica, que às vezes muita gente não sabe sobre essa diferença, e também da questão de você dar luz à questão do julgamento, né, que é muito importante, porque realmente tem uma diferença infelizmente, de julgamento entre homem e mulher que não deveria existir, mas que prejudica a pessoa a buscar ajuda, né? E se ela não abre o jogo, às vezes ela demora muito mais o diagnóstico, ou muito mais as coisas funcionarem, né? Então ela vai, por causa de um problema no fígado, ela vai por um problema de estômago, ela vai por um problema de sono, ela vai colocando essas, né? Melhorando algumas coisas, mas às vezes se entupindo de milhões de remédios e ela não chega na raiz que é o álcool, né? Então é multifatorial realmente isso, né? Existe muito isso, Mari. E tem uma coisa nesse contexto aí feminino que me dói 3 vezes mais.
E não é só em relação a mulheres, né, que sofrem do transtorno por uso de álcool. Até se elas adoecerem mesmo, vamos colocar aí um diagnóstico de câncer, de outro problema, existe, deixa eu até ver aqui, um número enorme de abandono por parte do companheiro com essas mulheres. Caramba. E quando é o inverso, quando é os homens que vão buscar tratamento, precisam se internar, elas se mantêm firmes, eu vou esperar, você vai sair, você vai conseguir. Elas estão ali esperando, ajudando, se doando. Quando é o inverso, mulheres que buscam ajuda por conta de transtorno por uso de substância, seja lá qual for, na maioria das vezes, existe o abandono por parte do companheiro. Isso são estudos que provam isso, sabe? Não é um dado isolado. Então, é muito cruel. E elas sabem o quanto que isso vai pesar e faz com que elas piorem ali naquela adicção ativa, piorem no nível de sofrimento. Às vezes tinham problemas só com a substância, já começa a ter problemas com outras coisas, entra numa depressão, entra, né, em uma energia muito pior. E é muito cruel isso, sabe? É muito triste o quanto que nesse ponto a mulher ela está em uma, eu não digo nem desvantagem, mas ela está numa situação muito mais dolorosa. Com certeza. Com certeza. Super potente você falar isso. Muito importante mesmo. E aí, agora a gente abordando um pouco sobre a questão da abordagem e do tratamento, né? A gente conversando antes, você me falou muito sobre do seu tratamento, que é um tratamento de forma integrada, né? Que você trabalha mente, corpo e espírito. E aí eu queria que você explicasse um pouco como é que é a abordagem, como é que é o tratamento com as mulheres, explicasse para a gente um pouco aqui como é que seria. Sim, Duri, é importante, né, falar sobre isso, que eu costumo brincar com as pessoas que eu vou atendendo, que eu quebro um pouco os padrões. Por eu ter a formação em psicanálise, parece que a gente vai ficar presa ali, como é a sua vida, como foi quando você era criança, me fale do seu pai, da sua mãe, e não. Eu não vou só ficar buscando o que essa pessoa viveu em outros momentos da vida para chegar naquele problema que ela tem. Mas eu vou tentar fazer com que ela entenda que muitas vezes o nível de sofrimento que ela está levando não é só porque ela está cuidando, por exemplo, da mente. É interessante, é importante, a gente precisa ir para o terapeuta, a gente precisa, né, fazer um acompanhamento ali com o psicólogo, passar no médico sempre que precisar, cuidar do corpo. Mas eu digo que é uma tríade, assim, sabe? É um conjunto, é mente, corpo e espírito. Quando você precisa passar por um processo de transformação, não adianta só você estar preocupado em ir para a academia, praticar atividade física, ter uma vida saudável, comer direitinho, sendo que você não cuida das outras áreas da sua vida, sendo que você está com o seu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, sabe? Com raiva de coisas que passou e que já deveria ter sido digeridas de outra forma. Então, não adianta eu querer fazer terapia, eu querer cuidar do meu corpo, se espiritualmente você não está em paz com você, se você não busca, né, de alguma forma, estar em comunhão com aquilo que você acredita. Para mim, não tem como um tratamento funcionar se eu estou cuidando só de uma área. Eu estou triste, eu estou em depressão, não levanto da cama e eu estou sofrendo. Ok, né? Você vai fazer um acompanhamento, multidisciplinar, vai ter médico, vai ter terapeuta, vai ter psicólogo, vai tomar um remédio se precisar, o médico é quem passa, vai ter, né, vai ter outras opções ali, ferramentas que vão te ajudar. Tem, né, hoje em dia, tantas terapias de massagem, de tantas coisas que ajudam. Mas e como é que tá a tua parte espiritual? Como é que tá o teu relacionamento com Deus, sabe? Quando eu digo com Deus, não é estar buscando a religião, não é estar focado nisso, mas é como você está cuidando da tua paz de espírito, sabe? Das coisas que você escuta dentro da tua casa, que tipo de música tu está colocando para o teu filho ouvir junto contigo, quais são as memórias que você está construindo. Já chamou tua companheira um dia para ouvir uma oração na hora de acordar os dois juntos? Então, muitas vezes, você já fez isso sozinho, já foi para debaixo do chuveiro tomando banho, agradecendo a Deus ali pela tua vida? Então, quando eu falo que a gente cuida do espírito, não é estar dentro de uma energia religiosa, é você estar em paz com você, mas você lembrar de agradecer, lembrar de ser grato. Por mais problemas que a gente passa, Zuri, eu costumo dizer assim,
agradeça. Não é aquela psicologia positiva, eu estou sofrendo e tenho que agradecer, não. Mas você está vivo. E não existe felicidade plena. Desculpa se eu vou estar aí, de repente, desconstruindo a ideia de felicidade de uma parte, mas não existe. Tem dia que eu vou estar feliz e vai ter dia que eu preciso sentir tristeza no meu coração, e isso é normal. Eu estou viva, eu estou respirando, sabe? Vai ter dia que eu vou encontrar pessoas que vão falar coisas que eu não concordo, e não é que eu vou achar tudo bem, mas eu vou refletir naquilo que me falaram, por que não concordou, será que faz sentido? Vai me deixar triste, vai me abater? Vai, mas eu costumo dizer, nem Jesus agradou a todo mundo, e você tá aí querendo ser perfeita, sabe, querendo achar plenitude. Eu falo que Deus é tão lindo em tudo que faz, que até a lua tem aquelas fases, né? Um dia ela tá cheinha, um dia ela tá minguante, um dia a lua tá de um jeito diferente ao que o mar fica diferente. E eu digo assim, olha para a natureza, Deus fala com a gente de diversas maneiras. As estações do ano, tem dia que uma árvore ela tá ali toda cheia de florzinha, de coisas. Outro dia você olha, vai estar toda sequinha e ela tá viva, ela vai florescer de novo. Então, quando eu digo cuidar da mente, corpo e espírito, eu acredito que essas três coisas precisam estar muito integradas, sabe? Você precisa fazer aquilo que te aproxima do sagrado, do teu íntimo, lá do teu profundo. Então, eu acredito muito que as três integradinhas, assim, a terapia ela flui melhor, ela faz com que você também fique melhor. Eu acredito muito nesse... E quando eu digo que eu brinco, eu falo que eu altero alguns padrões aí de atendimento, porque não é comum, né, a gente trabalhar mente, corpo e espírito. E quando eu digo espírito, não é necessariamente nessa parte espiritual, mas nessa parte que a gente traz essa reflexão mesmo para a vida do outro, sabe? Uhum. Muito legal, que na verdade não é nem a questão da religiosidade em si, mas de você acreditar em algo superior, né? De você ter o contato com o divino, na verdade, né? Com certeza, com certeza. Eu acho essa abordagem muito interessante, porque realmente é um 360, você pega tudo, né? É bem integrado mesmo, então você acaba pegando todos os pontos. Então, creio que com certeza ajuda bastante. Não, e normalmente os médicos, né, a gente evoluiu muito na medicina, na parte tecnológica, mas na parte humana mesmo, né, é muito direcionado para a doença. Então, assim, a gente às vezes não consegue entender, né, a primeira faculdade que eu fiz foi de naturologia, que é de medicina alternativa, que tem esse lado mais holístico, né, de olhar a vida. E é um olhar que, para mim, assim, faz tanto sentido, e eu acho que por isso que eu consegui também mergulhar profundo da minha dor, entender as coisas e começar a saber para que lado que eu vou, o que eu vou fazer, me testar, me olhar, me observar. E eu falo que a gente fala sobre autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento e espiritualidade, para mim, é realmente a mesma coisa, né? Porque a todo momento a gente não está aqui à toa, a gente às vezes esquece que a gente é um espírito vivendo aqui, né? Então, assim, a espiritualidade nesse sentido de você lembrar que você é esse espírito, você é essa alma viva, que você tem Deus, né? Essa energia toda dentro de você, e que aos poucos essas coisas vão aflorando. E assim, o plano está sendo traçado, né? As coisas estão acontecendo, estão abrindo esse caminho para realmente você se transformar. Então é muito legal falar isso, assim, porque realmente não é só, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para mim aconteceu como uma junção de coisas, inclusive coisas boas que o universo me trouxe para conseguir fazer essa mudança, né? Então é bem legal. Não, é legal. E só para reforçar um pouco, Zuri, eu senti muito isso nesse meu processo de transformação, que o álcool ele me afastava um pouco do divino e do sagrado, da minha gratidão, do meu olhar, sabe? Do meu olhar para a vida com mais paixão, com esse sentimento. E eu falava assim, meu Deus, eu tô me perdendo de mim, sabe? E hoje parece que mesmo eu não praticando uma religião específica, não sendo assídua em nada, mas eu me sinto tão próxima de Deus de alguma forma, eu me sinto assim tão próximo do divino, sabe? Eu me sinto tão grata por saber que
que existe algo maior do que a gente que está ali o tempo todo e que a gente está aqui no mundo de passagem, realmente. Eu costumo falar assim, essa carinha bonitinha aqui é uma roupa que Deus empresta para a gente vir na Terra, cumprir essa missão e voltar. E quando eu decidi eu parar de beber, eu falei, eu vou cuidar direitinho, porque Deus foi até generoso que não me fez perder. Deixa eu ser grata a ele cuidar dessa morada aqui que ele emprestou, porque nem minha é, daqui uns dias, né, fica. Então, deixa eu cuidar melhor de mim, porque quando a gente está envolvida ali naquela atmosfera do álcool, a gente está sacrificando o nosso corpo, a gente está prejudicando a saúde, a gente está fazendo tanto mal para si mesmo, não só energeticamente, como fisicamente. Eu falava, olha, Deus, eu ainda tenho tempo aí de consertar. Então, para mim, funcionou também e está funcionando. Não que a gente esteja livre de problemas e de doença porque para de beber. Mas o fato de saber que a gente está envelhecendo com mais saúde, isso é maravilhoso. É saber que eu poderia estar pior e que, de repente, eu estou amenizando coisas que eu poderia sofrer lá na frente. Então, minha consciência está muito em paz nesse sentido. E aí, a gente entrando até nessa parte, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a questão do fortalecimento de autoestima nesse processo, porque, assim, no meu caso, eu percebo, e no caso da sobriedade feminina também, eu acredito que isso é muito importante, né? Que você deve ver o paciente ali chegar de uma forma, no processo ele está de outra forma, e mais para frente ele está de outra forma na questão da autoestima. Então, acho que é muito importante também você falar sobre isso. E muda, Zuri, muda a forma de você não só ver o mundo, como de ver a si mesmo, sabe? Nesse processo de transformação mesmo, de mudança de vida, de hábito. Quando a gente retira o álcool e a gente começa a entrar num período maior de sobriedade, a gente começa a ter de volta o orgulho que a gente perde ao longo do caminho. E é muito importante isso que eu vou falar sobre autoestima, porque a sociedade ele aceita o álcool, mas ele não aceita o bêbado. E as pessoas, de modo geral, seja homem ou seja mulher, quando ela começa a apresentar os problemas com a bebida, que é ficar bêbado, que é passar vergonha, eu digo passar vergonha porque a gente realmente se sujeita a isso, não é de uma forma pejorativa, né, que eu falo. Infelizmente, o álcool ele tem esse agravante na vida do ser humano, ele faz com que a gente tenha comportamentos, com que a gente tenha situações que a gente não admira, que a gente não aprova na gente, e a gente, ao longo desse caminho, a gente perde a autoestima. Chega um momento que a gente está tão acostumado as pessoas verem a gente bêbado que a gente fala assim, já nem ligo mais. Não é porque você não tem vergonha de ficar bêbado, é porque você já não tem mais aquela autoestima. E ela começa a achar que, eu costumo dizer que a pessoa, quando ela vem para tratamento, ela não consegue mais nem ver o brilho que ela tem em si mesma. E não é só com mulher, não, os homens também. Elas começam a entrar numa energia tão profunda de passar por situações constrangedoras, de ter feito coisas que não deveriam, que elas começam a se sentir inferior a todo mundo, a achar que não tem merecimento, achar que não são dignas de uma promoção dentro do trabalho, achar que não são dignas de serem bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa. Elas, quando eu digo as pessoas, né, de modo geral, vêm de um jeito muito ferido, como se elas não fossem dignas, sabe? De serem bem tratadas, de serem respeitadas. E eu acho importantíssimo a gente falar isso. O fato de você que está assistindo esse vídeo ter problema, né, por uso de álcool, isso não faz com que você não seja uma pessoa incrível, isso não faz de você menos pai, menos mãe, menos mulher, menos amiga, isso não tira, isso não é uma sentença de que você não é uma boa profissional, então desconstrói isso da cabeça, porque é um momento ruim onde você precisa de ajuda, onde você precisa resgatar a tua essência e o ser humano incrível que existe ali. O álcool, ele pode fazer com que você, no momento do álcool, se torne uma pessoa que você não se reconhece. Mas por trás de você, você é um ser humano incrível, você é essa pessoa abençoada, maravilhosa. Então, recupera a tua autoestima, sabe? Para de beber para ver o quanto que é incrível. Eu olho para mim hoje, eu me sinto linda. Eu brinco com meu marido que eu falo assim, se eu bebesse ainda, eu ia achar que ninguém mais ia me querer. Mas agora que eu tô em sobriedade, eu sei que eu posso escolher. Então, me larga não. Porque hoje eu sei vida. É muito importante porque a gente ganha uma confiança muito grande, sabe?
a gente ganha uma segurança, a gente começa a ter de volta a beleza da gente, aceitar os nossos defeitos, a entender que eu não sou a mulher mais linda do mundo, mas eu tenho as minhas qualidades, eu tenho as minhas virtudes, eu tenho o meu estado de consciência, eu estou em sobriedade para tomar decisão, eu não vou agir no impulso por um efeito ali da bebida, naquela falsa alegria, o que é muito interessante a gente falar, né? O álcool, ele não te dá alegria, ele te dá euforia. E vocês fizeram até uma postagem muito interessante sobre isso. Aquele Isso momento de alegria, aquela energia, aquela vibe toda não se muda. Isso não é alegria, isso é euforia. E o álcool, ele realmente, ele tem algumas fases onde você começa a beber e começa a relaxar. Isso não é loucura, realmente é biológico, né? Chega um momento que ele vai te estimular, então você acha que, né, é a mais maravilhosa do pedaço, eu posso fazer que eu, né, tô aqui no controle, tá tudo lindo, vou beber mais um pouquinho, e você se sente, porque ele te dá um estímulo, e entra a terceira fase, que ele vai te deprimindo, a voz vai ficando embolada, o sono começa batendo, você já tá falando uma coisa e vem no outra. Então, ele é um sabotador, tem que ter muito cuidado, porque a gente passa essas fases enquanto está bebendo. E a gente vai, nesse período todo, realmente esquecendo da. A gente faz tanta coisa ali que a gente se decepciona com o nosso comportamento, que a gente esquece o ser humano incrível que a gente é. E quando a gente está em sobriedade, a gente percebe o quanto que eu tenho tanta coisa boa ainda para conquistar, o respeito das pessoas, o que aconteceu, que faz com que você acha que não merece mais estar em determinados lugares ou com determinadas pessoas. Entre em sobriedade, vive daqui para frente, porque o que passou a gente não muda. Mas a gente tem o hoje para fazer diferente, sabe? E muitas vezes eu não vou conseguir fazer reparação daquilo que eu deixei para trás, mas eu consigo criar algo novo daqui para frente, não repetir o mesmo erro. Então, a autoestima conta muito, a sobriedade traz isso de volta, você se aceita mais, você entende que você não, que o álcool muitas vezes faz você se soltar para socializar, mas se você é uma pessoa introvertida, se ame do jeito que você é. Se você já é uma pessoa alegre demais, cuidado, porque o álcool vai te deixar mais exagerado. Então, a sobriedade vai te traz de volta a autoestima com toda certeza. E aí, Glória, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que as pessoas fazem para poder te encontrar. Falasse para a gente aqui a questão do seu arroba, do seu Instagram, se tem algum canal específico para atendimento. Cada pessoa está aqui, pô, gostei da abordagem da Glória, quero fazer um atendimento com ela. Como é que as pessoas te acham? Hoje as pessoas conseguem me encontrar no Instagram, na página Sobriedade Feminina. Tem o meu contato, lá tem o número do WhatsApp, tem a pessoa que atende e a gente consegue fazer toda a questão do agendamento. Na maioria das vezes sou eu mesma quem respondo, inclusive algumas pessoas, né, que me abordam ali até para tirar dúvidas. Eu entendo perfeitamente que ficam inseguras. Falar sobre isso é um tema muitas vezes difícil. Então, tem pessoas que me procuram e voltam 6 meses depois, quando amadurecem, tudo aquilo, e tá tudo bem, é um processo. Tem um site também, vocês podem pesquisar, que além do Instagram tem um site que fala um pouco sobre mim, sobre a minha história, sobre o meu trabalho. Qual que é? www.sobriedadefeminina.com.br. Beleza, eu vou até deixar aqui na tela para quem quiser acessar, tá? Eu vou deixar aqui, porque aí você consegue ver tudo certinho lá da Glória. E aí também, Glória, eu queria que você falasse aqui com a gente, queria que você deixasse uma mensagem. Acho que você até chegou a falar um pouco ali na parte de autoestima, mas você deixasse para a gente uma mensagem para aquela mulher que está repensando hoje a relação com o álcool, uma mensagem de motivação para ela, uma mensagem sua para que ela possa ter uma luz nesse momento. Eu vou falar algo que eu digo para mim todos os dias, sabe? É honrar quem eu fui, mas eu escolhi evoluir. E quando eu digo honrar, não é que eu esqueci todas as coisas ruins que eu vivi, todos os momentos de constrangimento que eu passei por conta do álcool. Eu vou honrar todos aqueles momentos, foram aprendizados na minha vida. Então, eu vou honrar quem eu fui.
quando a gente entra em sobriedade, não é você ser uma nova pessoa e perder sua identidade, é você encontrar uma melhor versão de si mesma. Sabe? É você se entender de verdade, se amar de verdade. Não é deixar de ser você. Que as pessoas pensam assim, ai, mas eu vou ter que ser uma outra pessoa, né? Eu gosto de sair. Gente, sobriedade é transformador. Você vai descobrir uma melhor versão de si mesma. Então, honra quem você foi, honra todos os momentos que você passou, todas as experiências que você viveu, mesmo que foram ruins, em relação a tudo que não te fez bem nessa vida. Quando eu falo das minhas experiências com álcool, não é com meu orgulho dessas coisas que eu vivi. Eu não falo isso achando que é bonito ou para incentivar, vamos lá, ele já fez tudo e agora está aí. Mas eu tenho que entender que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha naquela época a cabeça que eu tenho hoje. Eu costumo dizer que quem me conhece hoje precisa me conhecer novamente. Quem me conheceu 2 anos atrás precisa me conhecer novamente. Porque eu não sou mais aquela mesma pessoa. Eu honro quem eu fui, mas eu escolhi evoluir, eu escolhi fazer, né, e além, experimentar coisas novas na minha vida que não alterem meu estado de consciência. E a me amar do jeito que eu sou. E entender que as pessoas vão me amar por eu ser assim e talvez vão me odiar pelo mesmo motivo e tá tudo bem. Tá tudo bem com elas, a gente não vai agradar todo mundo. Então é isso que eu deixo não só para as meninas, para as mulheres, mas para os homens também. Honre quem você foi, use todos esses momentos de experiências que você teve, sejam boas ou ruins, para que possa mover a algo maior, construir uma vida melhor, a sair da caixinha mesmo, experimentar a sobriedade. Eu lembro que a Glória, quando a gente conversou a primeira vez, que você falou o contamina ou contagia, nossa, isso para mim fez tanto sentido, Glória. Eu anotei na testa, assim, né? Eu anotei no coração, porque fez muito sentido mesmo. E é real, Mari. A gente, quando está na energia do álcool, a gente contamina as pessoas que estão com a gente. Não é bebe mais uma, fica aqui, não vai embora, não. Às vezes a esposa está em casa estressada, o marido está ali do lado já passando do ponto. Tem gente que está dirigindo, a gente ignora todos os riscos e a gente fica inconveniente, sem perceber, né? Vamos pedir a saideira, então a gente está ali contaminando todo mundo sem sentir. E quando a gente está em sobriedade, a gente contagia de fato. A gente percebe de uma forma muito mais consciente as coisas, a gente traz uma alegria verdadeira, a gente fala que ama quando ama de verdade, não é só pela aquela empolgação, te amo, é tudo lindo, não. Hoje, quando eu digo eu te amo, eu sei para quem eu estou dizendo eu te amo, eu sei o tanto que eu estou me doando, eu sei o que está acontecendo comigo. Quando eu digo eu não te amo, eu também sei que eu não te amo e está tudo certo, né? O que é bom, é libertador. A gente não precisa forçar nada dentro da gente. Então, a gente acaba que contagia, a sobriedade contagia, a gente acaba sendo meio que liga uma luzinha em alguém, olha como ela tá bem, ela tá em paz, meio que isso vai servindo de inspiração, isso ajuda muito, a gente contagia quando muda a nossa atmosfera. É isso aí, Maravilha. Que lindo. Ó, a gente só tem a agradecer, assim, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma grande parceira nossa aqui do Sobrios Cast e tenho certeza que esse vai ser apenas o primeiro bate-papo de muitos, porque nós nos conectamos assim muito bem e agradeço demais a mensagem, né, e tudo que você passou aqui de informação e de conhecimento para os nossos seguidores. A Mari também quer dar um Glória, queria agradecer de coração mesmo. Eu acho que isso, pela potência até do feminino, isso pra gente é muito importante ter uma voz para falar de uma trajetória, não só, eu li, eu soube. Não, quando a gente fala da nossa trajetória, a gente fala com o coração, a gente toca mais fundo as pessoas, né? Então eu vejo que não é teórico, é prático, é muito verdadeiro o que você fala, o que você traz. Vai ser muito potente para todas as mulheres que escutam isso. Então, eu queria te agradecer de coração a gente ter se conectado. Não é à toa, né, que a gente se conecta. Então, seja bem-vinda, né, ao nosso universo da sobriedade e vamos com certeza fazer outros episódios com você e trazer cada vez mais informação aí para o nosso público. Mari, eu quem agradeço. Zuri, muito obrigada. Eu estou feliz de poder ter
papo gostoso com todo mundo. Acredito que realmente vai tocar aí no coração de alguém, vai fazer sentido para alguém, em algum momento vai fazer sentido, e que a gente possa realmente se encontrar mais vezes, que a gente consiga desenvolver aí temas específicos e ajudar outras pessoas que de fato precisa desse apoio, desse acolhimento. Obrigada de coração a vocês, tá? Maravilha. Muito obrigado. Só lembrando, se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar para alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem. Também não deixe de comentar também. É muito importante vocês comentarem lá, que a gente sempre lê todos os comentários. É importante para a gente receber o feedback também. Se você tiver alguma dica, alguma coisa que você achou daqui do episódio, deixa lá no comentário ou manda no direct nosso do Instagram. Você vai me encontrar no @SobraCurioso. A Mari você encontra no Movimento.0, e também não deixem de seguir a Glória lá no @sobriedade_feminina. Vocês vão ter muito conteúdo legal lá. Agradeço demais aí por mais um episódio, e até semana que vem com mais um episódio inédito e que vai ajudar bastante aí no mundo da sobriedade. Um abraço aí para todo mundo. Beijo, obrigada, gente.